A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje eu vou falar sobre os 5 pontos de Armínio, ou arminianismo, né? 5 pontos diante da palavra do Senhor. Antes de eu entrar nesse assunto, eu quero falar com os irmãos que essa aula é uma aula mais avançada, né? Como eu dou aula de teologia básica para as pessoas leigas, né? Também falo das coisas médias, né? Que a teologia ela tem 3 pontos, né? O básico, o médico e o avançado, né? E hoje nós vamos falar no nível mais avançado, que está sobre a história, né, da igreja. Eu não vou falar propriamente dito sobre Armínio ou Calvino, né? Porque tem os 5 pontos de Calvino também, que ao meu ver não são pontos bíblicos, tem as referências bíblicas, mas os 5 pontos de Armínio é mais adequado, são mais lógicos, e eu quero aqui pontuar esses 5 para os irmãos, para que o vídeo não fique longo também. Os irmãos que gostam de me acompanhar, sejam alunos leigos até os mais avançados, gostam porque eu sou muito objetivo, quero continuar nessa linha de objetividade, amém? Então, o primeiro ponto aqui de Armínio é o livre-arbítrio. O ser humano, embora afetado pelo pecado, ainda pode responder à graça de Deus. Não é totalmente incapaz. Deus concede a graça suficiente para que a pessoa possa crer. O livre-arbítrio é o poder da decisão. Isso está desde o Éden. Deus falou para Adão: de todas as árvores você pode comer, mas dessa você não pode. E de Adão foi passado para Eva, né? Eu vejo ali como Adão falava com a tua esposa, com a tua disjuntura, mas houve ali uma queda. O poder da decisão, né? A mulher comeu, atraída pela serpente, e o homem comeu, atraído pela mulher, né? E aí veio a queda, mas mesmo assim Deus não deixou de tirar o livre-arbítrio, o direito do ser humano de escolha, de querer continuar no mal ou querer ficar no bem, né? A razão disso, Paulo diz: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero eu acabo fazendo, porque isso daí é a força do pecado que está na genética humana. Isso não tem como mudar. Jesus morreu por todos nós, mas até o condicionamento de aceitar Jesus e crer no que ele saiu do céu, da sua glória e veio, se tornou humano, ele ainda nos dá o direito de escolha, né? Aquele que crê. Então, um dos pontos de Calvino que contrapõe esse ponto é que não existe, né? O livre-arbítrio, né? O poder de escolha sempre vem de Deus, de eleger quem já nasce para o inferno e quem nasce e já vai para o céu, né? Isso é a eleição deles lá. Mas Armínio, um dos pontos dele é sobre o livre-arbítrio, o poder da decisão do homem. O homem é capaz de escolher se ele quer ou não. 2. A eleição condicional. A eleição não é incondicional, mas é baseada na presciência de Deus, ou seja, Deus escolhe para a salvação aqueles que ele prevê que crerão em Cristo. Então Deus, ele cria todo ser humano, né, através de Adão, e ele condiciona. Para o Calvino e para os calvinistas, a eleição é incondicional. Deus ele já predestina tudo, começo, meio e fim do ser humano, seja começando no mal e terminando no mal, no bem terminando no bem, ou mal começando no mal e terminando no bem. Só que a eleição condicional de Armínio, ela é interessante porque, e é bíblica, porque Deus, ele faz a sua presciência, Deus sabe de tudo, mas ele não interfere nas nossas decisões. Então ele condiciona, ele faz um plano para a nossa vida, Deus, né, de começo, meio e fim, mas não projetando fixo, mas isso pode mudar com as nossas escolhas daquilo que Deus nos chamou e não correspondeu para algo ou por alguma função, nos destinou a fazer alguma obra. Mas a gente vê
que o justo pode cair, né? Salomão fala em Provérbios 7 vezes, mas 7 vezes Deus o colocará de pé. Quer dizer o quê? Que o homem pode falhar no plano de Deus. Deus é onipotente, Deus é o Todo-Poderoso. Ele traça, mas isso é condicional pelas nossas escolhas, de escolher ou não. Então, nós escolhemos se ficamos no plano de Deus ou saímos. Mas quando nós voltarmos o plano de Deus, nós temos uma condição de voltar de novo ao plano, mas Deus ele refaz isso, ele sabe de tudo, ele sabe que nós ia cair, então ele refaz. Então ele traça um plano para que nós venha começar, meio e final, e nos condiciona a querer, a seguir esse plano dele. Então, Deus ele prevê quem vai crer ou não, quem vai aceitar ou não, mas não interfere no andamento da vida. Ele prevê o início, meio e fim, o passado, o presente e o futuro, mas ele condiciona a salvação para aqueles que ia crer ou não creria. Então, esse é o segundo ponto. Terceiro ponto, expiação ilimitada, universal. João 3,16, né? Cristo morreu por todos, né? Então, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para todos aqueles que nele crêem não pereçam, mas tenham vida eterna. A expiação ilimitada, ou seja, para Calvino e os calvinistas, Deus morreu por uns e outros não, né? Então, no terceiro ponto de Armínio, Deus morreu por todos, né? E a condição está em crer. Quem crê e for batizado será salvo, mas a expiação de Jesus na cruz é universal, para todos. Quarto ponto, graça previnente resistível. A graça de Deus vem antes da fé e a capacidade o pecador a responder. Porém, essa graça pode ser resistida e o ser humano pode dizer não. Então, essa graça, ela pode ser resistível. O pecador, através das pregações, através das ilustrações bíblicas, ao longo dos anos, das décadas, dos centenários, a gente vê, né, diversas formas que Deus trabalhou no Antigo, no Novo Testamento, e essa graça de Deus, por mais que hoje nós vivemos essa graça aqui propriamente dita, mas em todas as dispensações, em todas as alianças, Deus sempre usou a graça dele e sempre foi irresistível. O homem pode resistir ao chamado de Deus, o homem pode resistir aquilo que Deus planejou, arquitetou para ele, por causa do direito de decisão. Então o ser humano pode dizer não, eu não quero. E Deus ele não vai forçar você a crer, né, nisso, ou forçar você a receber com força e com violência. Lá em Oséias diz que nem é tudo por força nem por violência, mas pelo Espírito de Deus. Então, você, até o pecador, ele tem direito de dizer não, eu não quero a salvação, não, eu não quero seguir esse caminho, eu não quero levantar a minha mão, eu não quero crer, né? Então, o ser humano, no quarto ponto de Armínio, já no calvinismo, não pode resistir à graça de Deus, tem que ser por força e por violência. Mas Armínio diz que a graça ela é resistível. O homem pode rejeitar a graça de Deus. Lembrando que Jesus morreu por todos, né? Então a condição de aceitar ou não é nossa. Quem crê, né, será salvo. Quem crê verdadeiramente. Mas tem muitas pessoas que não crê. E a perseverança, o quinto ponto, condicional ou possível apostasia. O crente precisa permanecer em Cristo. Os arminianos clássicos afirmam que é possível que um verdadeiro crente se afaste e se perca, embora isso seja discutido entre os arminianos, né? Porque tem várias classes de arminianos, né? Tem o wesleyano, né? Mas essa daqui, a perseverança condicional, é que o calvinismo defende que a salvação não se perde, a salvação é intacta. Mas o quinto ponto de Armínio, lembrando para os irmãos que toda essa matéria eu venho estudando, irmãos, para trazer para vocês aquilo que eu estudei verdadeiramente e acho correto para passar para os irmãos. Não estou aqui falando uma coisa que eu pesquisei agora e estou falando com vocês. Não, eu já venho muito tempo estudando muitos assuntos avançados
da teologia. E esse ponto aqui é um ponto muito delicado. Por quê? Porque tem que ter uma manutenção espiritual. Temos que ter uma igreja, temos que ter um pastor, temos que estar com a nossa vida espiritual intacta. Por isso que os fundamentos da igreja, os dois, é ser batizado, depois que crer, né? Essa condição está em crer. Logo após, o fundamento primeiro, batismo nas águas, e o segundo fundamento, Santa Ceia. E depois vamos ver aquilo andando, que é o que? Inserido no corpo de Cristo, para poder fazer funções, ensinar, pregar, fazer todo tipo de coisa. Então, se essa pessoa lá em 1 Timóteo 4 fala se apostatar, né? Ali fala apostasia, mas o nome no grego é apostatar, é o que? Se desviar da fé, não acreditar mais, né? Não crer mais, não ter mais fé, entendeu? A pessoa se esvaziasse daquilo, então ela se perde, né? Mas, pela soberana graça do Senhor, a pessoa pode voltar novamente e fazer uma nova aliança novamente, porque isso fica aberto para o pecador arrependido. Lembrando que o único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão. Então, é possível que o salvo se perca, sim. Ele pode se apostatar da fé, esfriar, ele pode sair das práticas sucedidas ao Espírito, bem alicerçadas, né? Práticas boas, e cair em práticas ruins, se perder. É por isso que nós precisamos de uma manutenção no nosso ministério, na nossa vida espiritual. É importante ter estudo bíblico na igreja. É importante o obreiro e a obreira, a ovelha, ela se apegar mais à palavra, à oração, entendeu? É importantíssimo a gente congregar com os irmãos, ter o amor fraternal, entendeu? Estar sempre unido um com o outro. Para quê? Para que a nossa vida espiritual seja intacta. E muitos estão se perdendo, estão se apostatando a cada dia. Então é possível, no quinto ponto de Armínio, perder a salvação. A pessoa cair na apostasia, mas em contraponto temos a liberdade de voltar novamente, né? Como Jesus disse para a igreja de Éfeso: volteis o primeiro amor. Entendeu? Não é estar ali congregando, adorando a Deus só de boca de aparência, mas estar com o coração. E Jesus fez essa exortação para a igreja de Éfeso para ela voltar ao primeiro amor, porque estava incomodando a frieza espiritual. É fazer uma coisa sem vontade, sem amor, sem dedicação, sem comprometimento. Então, aqui está os 5 pontos de Armínio, que é o livre-arbítrio, eleição condicional, expiação ilimitada, graça, preveniência irresistível, quarta, e a quinta, perseverança condicional. Amém? No livre-arbítrio o homem tem poder de escolha. Na eleição condicional, Deus ele condiciona a pessoa a crer, a escolha de crer ou não. Terceiro, a expiação, a morte de Cristo é ilimitada, é universal para todos. E a graça preveniente irresistível, quarto, a pessoa pode resistir à graça de Deus, o chamado a graça, essa bendita graça. E 5, a pessoa pode se apostatar, se desviar do caminho que já tá salvo, mas ela pode perder a salvação por não manter a sua vida espiritual. Amém? Deus abençoe todos.